Olá, hoje são 9 de março de 2021 e ontem nós recebemos uma notícia que o presidente Lula foi anulado a sua sentença, diante da incompetência lá de Curitiba. Eu, como advogada e advogada criminalista, eu não poderia deixar aqui de manifestar sobre a questão que nós, brasileiros, estamos passando. Porque durante todo o tempo de faculdade, nós sempre aprendemos que a segurança jurídica ela é muito importante, porque ela se reveste de uma democracia segura, palpável, onde todos podem participar do pensamento, daquela segurança jurídica, para que a gente possa reivindicar nossos direitos. E até o momento, nós sabemos que o ministro Fachin, o relator do caso do Lula, ele decretou ele anulou. Tá, mas vamos pensar um pouco em questão dos ministros, em questão da segurança jurídica, em questão da prova ilícita. Nós sabemos que durante o processo eles estão tentando anular também o processo no Supremo Tribunal Federal, de acordo com, alegando que as provas obtidas pelo Sérgio Moro, interceptada no telefone, o Sérgio Moro seria suspeito, Os saques conseguiram pegar essa prova. Aí, vamos lá, vamos entender um pouco. É prova ilícita? Então, vamos lá. Eu sempre estudei muito, e eu tenho aqui um livro aqui, ó, do Alexandre de Moraes, que é o ministro, o nosso ministro hoje é o Alexandre de Moraes. E eu queria até que esse vídeo chegasse até ele para a gente conversar sobre o que ele colocava no livro quando eu estudei na faculdade no UniBH. E ele fez, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez muitas colocações boas em relação à prova ilícita. E a gente sabe que vai ser julgado essa questão ainda no Supremo em relação à prova, se ela vai ser lícita ou ilícita em relação às gravações do Sérgio Moro. Mas na época que ele escreveu esse livro aqui, nós podemos ver que é a 22ª edição aqui, ó, Alexandre de Moraes, tá vendo? Direito Constitucional. Então, tá lá o seguinte, em relação às provas ilícitas, nós sabemos que tá lá na Constituição também, no artigo 5º, 56. Na Constituição Federal, no artigo 5º, 56, está claro, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, essas provas são inadmitidas. Está na Constituição, Então, vamos lá. Agora, vamos ver o que o nosso ministro escrevia no seu livro, Nós estudamos muito, aprendi muito aqui com o ministro Alexandre de Moraes, quando ele ainda não era ministro, Quando ele ainda não era ministro, escrevia os seus livros. Aqui, ele continua falando normalmente que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E ele ainda cita o artigo 5º, 56 da Constituição. Então, ele coloca ainda que aquela prova ilícita é aquela colhida em infringência às normas do direito material. Ele coloca essa questão. Ele vai mais além, o ministro, quando ele ainda não era ministro. Ele coloca: as provas ilícitas não se confundem com as provas ilegais e as ilegítimas.
As provas ilícitas são aquelas obtidas com infringência ao direito material. Ele ainda cita uma decisão do plenário do STF, do plenário. Ele coloca: é indubitável que a prova ilícita entre nós não se reveste da necessária idoneidade jurídica como meio de formação de convencimento do julgador. Razão pela qual deve ser o quê? Ele colocou aqui, ó, na página 104 do livro, página 104 do livro de Alexandre de Moraes. Vou voltar aqui que eu estou lendo para vocês. 104 do livro da 22ª edição, Direito Constitucional. Então, vamos voltar só um pouquinho aqui de novo. Ele fala o seguinte: a prova ilícita, ela tem que ser desprezada. E aí? Se essa prova ilícita tem que ser desprezada, por que ainda está se julgando no Supremo se as provas obtidas por meio dos hacks, das gravações, é lógico que é uma prova ilícita? Essa prova tem que ser desprezada. Ela tem que ser descartada dos autos. Continuando Alexandre de Moraes. Essa prova ela tem que ser desprezada, pelo qual o julgador tem que desprezar. Então, eu acredito que o Alexandre de Moraes também vai fazer exatamente o que ele colocava. Que essa prova tem que ser desprezada, ainda que em prejuízo à apuração da verdade. Olha para você ver. Olha para vocês verem, operadores do direito, advogados. Então, ele coloca que ela tem que ser desprezada, ainda que em prejuízo da apuração da verdade, no prol do ideal maior de um processo justo. Isso é o que coloca o nosso ministro, enquanto era um grande e respeitável do direito constitucional. Está aqui. Ele ainda coloca, ele vai muito mais além. É um pequeno preço que se paga por viver um Estado democrático de direito. É um pequeno preço. Por quê? Porque se a prova ilícita, se é prova ilícita, ela tem que ser desprezada dos autos. Ela tem que ser desprezada. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, 66, com efeito, dispõe a todas as letras. Ele ainda coloca, ele ainda reafirma no livro dele. São inadmissíveis no processo as provas ilícitas obtidas por meios ilícitos. Ainda num julgado, ele ainda cita um julgado de uma apelação 307-3, Distrito Federal, em lapidar o voto, ministro Celso de Mello, que ensina que ele ainda cita. Ele coloca: a norma inscrita no artigo 5º, 66, no artigo 5º, inciso 56 da Lei Fundamental, promulgada em 88, consagrou entre nós, com fundamento em sólido magistério doutrinário, ainda citada Pellegrini e Grenoble, nas tendências do processo forense, ainda cita o postulado de que a prova obtida por meios ilícitos deve ser repudiada. E repudiada sempre. Sempre. Pelos juízes e tribunais, por mais relevantes que sejam os fatos por ela apurados, uma vez que subsume ela ao conceito de inconstitucionalidade. Isso aí citando a Ada Pellegrini, ele cita. Ainda coloca o ordenamento jurídico ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado. A absoluta invalidade da prova ilícita infirma-lhe de modo radical a eficácia demonstrativa dos fatos e eventos cuja realidade material ela pretende evidenciar. A prova ilícita está colocado. O que eu estou falando é o que o Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo, coloca no livro dele. A prova ilícita é prova inidônea.
Mais do que isso, prova ilícita é prova imprestável. Então ela não presta, ela é desprezível. Não se reveste por essa explícita razão de qualquer aptidão jurídica material. Então, pessoal, se o STF julgar que essas provas pelos hackers não são provas ilícitas, nós podemos fechar os livros, fechar a Constituição e pedir a Deus misericórdia para interceder no nosso país. Porque nós podemos verificar que nós estamos embasados na Constituição e nos nossos doutrinadores, Alexandre de Moraes sendo um deles. A decisão do ministro Edson Fachin, nós vamos ver que é uma insegurança jurídica muito forte, né? Porque as decisões elas têm que dar-nos segurança jurídica no país. Mas será que o nosso ministro Edson Fachin, ao decidir essa anulação, será que ele não está vendo lá no fundo, lá no final do trem, existirá uma revolução que vai modificar isso aqui, a prova ilícita. E aí, tudo seria anulado. Nem os 4 anos de processo que foram investigados e durou as investigações, aí tudo seria anulado. Pelo menos nessa decisão do Edson Fachin, se o juiz entender, ele pode aproveitar todos esses atos. Então, vamos esperar para ver o que pode. Lá na frente, nós vamos ver realmente o porquê o ministro Edson Fachin, tão inteligente, tão sábio, ele decretou essa anulação da sentença. Tem uma incógnita muito grande, porque nós sabemos que no STF está para ser julgada as provas ilícitas. E será que os nossos julgadores vão apoiar que realmente a prova é ilícita e desprezar do processo? Ou será que não? Que vão mudar e falar que não é prova ilícita. E aí, o efeito é extunc, retroage tudo e anula tudo. Isso é Brasil. Isso é Brasil. O que eu falo com vocês, como uma pessoa que estuda muito e que luta muito por um país decente, democrático, justo. Só Deus para ter misericórdia de nós. Meu nome é doutora Cidinha, sou advogada aqui em Belo Horizonte. Me acompanha no Facebook, no Instagram, lá no YouTube, canal da Cidinha. Caso queira conversar comigo, ligue no 3568-1110, 31, viu? Ou então no WhatsApp, 995-171762. Muito obrigado. E vamos esperar o que vai acontecer. Mas vamos rezar e pedir a Deus. Tchau.